Estamos em período de eleição onde cada candidato fala sobre a sua proposta de trabalho. Mas aí quais os limites para isso, principalmente quando se faz campanha na rua? Priscila Souza vai conversar com a gente sobre esse assunto. Olá, Priscila, é com você. Pois é, Thaís, e algumas situações vêm incomodando bastante aí os eleitores, como, por exemplo, a forma como ocorrem as carreatas ou mesmo as caminhadas aí pelos bairros. A gente vai conversar aqui sobre esse assunto com o promotor Marco Aurélio Nascimento, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional Constitucional do Ministério Público do Pará, para reforçar aí essas regras e esses limites quando o assunto é a propaganda eleitoral, principalmente na rua. Obrigada pela presença, promotor. Vamos começar com uma situação bem prática, né, que é a questão dos adesivos nos carros. Quais são as regras para isso e essa questão também de adesivar sem que o proprietário do veículo tenha autorizado? Bom dia. Bom dia. A campanha ela é livre, é salutar, né, essa festa da democracia, a participação dos cidadãos, no engajamento no processo político, mas existem alguns limites e o Ministério Público procura fiscalizar, e se houver algum abuso, algum crime que seja cometido por partido ou candidato, isso pode vir a sofrer uma punição. Em relação aos veículos, é permitida a adesivagem, não pode ser no veículo todo, mas existe um limite, por exemplo, 0,50 metros quadrados. Então, a pessoa tem que consentir para que esse veículo possa ser adesivado. Se houver uma adesivação involuntária, pode ser punido o candidato ou partido, com multa, etc. Promotor, com relação às carreatas. Ontem mesmo, durante uma outra reportagem que nós fazemos na rua, no Portal da Amazônia, era um ponto de concentração e muitas pessoas chegaram com a nossa equipe reclamando, porque os carros acabam fechando a via toda e mesmo em outras vias principais, no fim de semana isso tem sido muito comum. Qual é a orientação com relação a isso? De que forma esse cidadão pode também estar denunciando alguma coisa que ultrapasse esse limite aí? Mas o incômodo no trânsito eu acredito que seja até natural, né? Porque as carreatas acabam indo lentamente, mas o trânsito não pode ser, a rua não pode ser fechada. Mas esse processo de caminhadas, carreatas, isso faz parte da democracia. As pessoas têm que entender, né, que alguns incômodos acabam acontecendo por conta do trânsito, né? Mas isso é perfeitamente permitido que se faça esse tipo de evento da democracia. Mas se esse incômodo ultrapassa os limites, o que esse cidadão, esse eleitor pode fazer? Onde ele pode estar denunciando? Alguma prática que... Olha, nós temos no site do Ministério Público um canal do cidadão, a pessoa pode procurar www.mppa.mp.br, e algum abuso, se o cidadão se sentir realmente incomodado, que haja alguma ilegalidade, o Ministério Público vai apurar, vai dar direito à ampla defesa, né, de quem está sendo acusado, e a partir daí pode haver uma punição. Mas esses incômodos muitas das vezes são naturais. Nós temos um trânsito muito pesado e infelizmente às vezes o trânsito vai e fica lento. Com relação à propaganda nas redes sociais, por parte do eleitor, ele tem essa liberdade, por exemplo, de expressar ali a sua preferência, mas quais são os cuidados também que é preciso ter, tanto por parte do candidato quanto por parte do eleitor? A maior preocupação da Justiça Eleitoral em relação às chamadas fake news, são as notícias falsas, o compartilhamento dessas informações que são falsas, acusações infundadas contra as pessoas, é chamada propaganda negativa. Isso pode causar danos, reputações podem ser enlameadas, infelizmente, acusações falsas, é muito comum, infelizmente, e isso pode vir a ser punido. A pessoa tem que ter consciência de que checar informações, existem sites para checar as informações, você verificar a veracidade dessa informação e a partir daí sim compartilhar. É salutar que as pessoas se comuniquem entre amigos, entre parentes, dentro de uma empresa, grupos de pessoas, de profissionais. O que é proibido pela legislação é o chamado disparo de mensagem, que é disparo exagerado, onde a pessoa não tem nenhum contato, não desconhece, né, aquela pessoa que está remetendo a mensagem, e isso é abuso, pode ser punido como uma infração eleitoral. Certo. Thaís tem pergunta? Tem sim, Priscila. Olha, a participação de uma telespectadora querendo saber o que ela pode fazer, porque na rua em que ela mora tem uma candidata, a vereadora, que ela diz que passa o dia com som alto, tocando música da campanha. Como é que ela pode solucionar tudo isso? Existe um limite de decibéis que isso pode ser avaliado. Nós temos uma delegacia que tem um aparelho que pode medir, né,
Os amplificadores, em relação a essa propaganda na rua, veja bem, para que haja essa divulgação dos candidatos, tem que haver o acompanhamento de uma passeata, de uma carreata, etc. E se não for, para aqueles jingles de campanha, se forem passando o dia todo, passando pela rua, não há essa permissão, a não ser que seja realmente para acompanhar uma campanha, uma comitiva, numa carreata. Thaís. Pois é, uma outra pergunta também é do Ivanildo, lá de Itaituba. Ele quer saber sobre o som alto, que ele chama de som automotivo, nas ruas. Ele quer saber se isso é autorizado, se é permitido. É a questão dos decibéis, né? Isso pode ser avaliado, nós temos a Delegacia do Meio Ambiente, a DEMA, que pode avaliar isso com um instrumento de medição. No interior do estado, promotor, de que forma o eleitor, o cidadão pode estar denunciando? É mais comum esse tipo de prática que fere aí essas regras no interior do estado? Vocês têm alguma informação nesse sentido? Tanto na capital como no interior, nós temos uma campanha intensa e eventuais abusos podem ser punidos. Você pode procurar o Ministério Público em todas as comarcas, os municípios, nós temos um promotor eleitoral e ele vai procurar atender o cidadão e apurar eventuais ilícitos. É importante que esse eleitor, numa hipótese, né, o cidadão, de fazer uma denúncia, ele tenha uma prova, um registro em foto, em vídeo, isso colabora. E esse candidato pode possivelmente sofrer que tipo de punição? O cidadão, preferencialmente, ele junte algum material, fotografia, documentos. Isso pode ser feito pelo próprio site, essa juntada de fotografias, vídeos. É importante que se junte alguma prova. Agora, e cada fato, cada situação se transforma numa notícia de fato eleitoral, isso vai ser apurado pelo promotor de justiça eleitoral. Se houver alguma ilegalidade, o candidato pode ter esse registro cassado até a sua diplomação. Promotor, eu queria que você explicasse um pouquinho também sobre a questão do assédio, o assédio eleitoral em ambiente de trabalho, né? De que forma ele se configura e como as pessoas podem ficar atentas? De convencer, né, do seu posicionamento político. Agora, se for uma coisa abusiva, criminosa, isso precisa ser apurado, fato concreto. É possível e o Ministério Público está à disposição para apurar eventuais abusos. Mas o que seria exatamente, como se configuraria no ambiente de trabalho essa prática? Olha, a corrupção, né, forçar a pessoa determinadas situações de compra de voto, essa imposição em relação ao título de eleitor, alguma situação nesse sentido. Promotor, importante reforçar que tudo que pode e que não pode já fica previamente definido ali pelo TSE. Como as pessoas também podem, os próprios candidatos costumam ter acesso a esse material, dessas regras todas ali que já ficam definidas? Nós temos a legislação eleitoral que foi aprovada pelo Congresso Nacional e também as resoluções do TSE. Quem se interessar por essa legislação, nós temos o site do TSE, que tem o site do Ministério Público, tem todo esse material. Além de cartilha que o TRE distribuiu, que está disponível na internet também, que é uma coisa bem resumida, exatamente aquilo que pode, aquilo que não pode, todas essas regras. Tá certo. Muito obrigada, promotor, pela presença. A gente agradece aí pelo reforço, hein, Thaís, das orientações aí durante esse período eleitoral. Sem dúvida, é muito importante ficarmos atentos nesse momento agora importante, né? Se decidir aí quem é que vai tomar conta nos próximos 4 anos da nossa cidade. Obrigada, a gente volta a conversar daqui a pouquinho.